Olá pessoal, tudo bem? Essa é a segunda parte da aula de formação no território brasileiro. Na primeira parte, a gente tratou da formação do território a partir do século XVI, XVII, XVIII, trabalhando as principais atividades econômicas e a contribuição que essas atividades tiveram para a formação do nosso território. Na primeira parte também fizemos uma pergunta, que era: será que o nosso mapa do Brasil, como é hoje, sempre foi assim? E uma segunda pergunta: a concentração de população no Brasil está localizada principalmente na parte litoral e na região sudeste? Por qual motivo? Então a aula de hoje, essa segunda parte, pretende trabalhar o século XIX, o século XX e, por fim, responder essas questões. Então vamos olhar para esse outro mapa que trata do Brasil, a partir das atividades econômicas do nosso território no século XIX. A gente vê aí que as atividades que existiam, elas continuam existindo, elas se intensificam e se espalham, pelo nosso território. Mas no século XIX, ele é marcado principalmente pelo café. Então, a atividade forte do nosso país no século XIX, ela passa a ser, então, a cafeicultura. E ela tem um local específico no qual ela começa no interior do estado do Rio de Janeiro, ela vai se prolongando, e se espraiando para o interior de São Paulo, chegando também a Minas Gerais e depois ao norte, noroeste do Paraná. Essa atividade ganha tanta força, o café, nessa região de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, região conhecida como Vale do Paraíba, por passar ali, cortar o Rio Paraíba do Sul, e essa que ela passa a ocupar também a nossa região sudeste, sendo a última região a ganhar força, com essa atividade econômica. E a partir do século XX, chegando aí no século passado, a cafeicultura então entra num declínio e essa riqueza acumulada pelos chamados barões do café, eles começam a gerar a nossa industrialização brasileira. É uma industrialização tardia comparada a outros países europeus, e essa industrialização ela vai acontecer principalmente nas cidades e nos estados onde estava fortalecido a cafeicultura. Então, as capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, elas ganham uma grande força e passam a ser então as primeiras cidades industrializadas do país, atraindo um grande contingente populacional para essa região. Então, isso responde a nossa primeira questão do início da aula. A formação desse nosso território que a gente foi vendo, ela ganha a interiorização com o tempo, ela continua maciçamente, predominantemente no litoral e tem a sua maior população concentrada na região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Isso é respondido justamente através desse processo de atividades econômicas e através dessa última atividade, da cafeicultura, que leva à industrialização, principalmente nessas áreas do país, certo? Então, vale lembrar que esse giro da história, para a geografia é importante na compreensão das relações de produção do espaço geográfico, e na
identidade brasileira e construção do nosso país. Eu agradeço a todos, né? Mando um abraço, fico por aqui e deixo com vocês uma animação que mostra toda essa conjuntura do que eu falei rapidamente ao longo de 500 anos, mostrando de como surgiu o nosso primeiro mapa até o mapa político brasileiro que nós temos hoje. Um abraço a todos e até a próxima.